eu sou Flávia Carvalho e nesse terceiro vídeo da série do É Possível, eu queria conversar com vocês um pouco sobre ações e reações. Como eu falei no vídeo anterior, as circunstâncias que nós vivemos, elas podem ser modificadas a partir de uma série de opções que ela nos apresenta. Eu não acredito que uma pessoa seja a circunstância dela e nem esteja presa às circunstâncias que ela está vivendo. Mas nós não vivemos e não fazemos nada sem estar numa circunstância. Nós não somos a nossa circunstância, mas nós estamos extremamente ligados a ela e nós vivemos a partir dela. O que ocorre em relação a ações e reações é que normalmente nós conseguimos modificar as circunstâncias quando nós agimos sobre ela e não quando nós reagimos. Como eu falei, às vezes as reações podem até causar mudanças nas circunstâncias. Mas normalmente, quando a gente só reage às circunstâncias, o que acontece é que a gente é arrastado por ela e vive em função dela. Bem, mas por que a gente mais reage do que age sobre a circunstância? Quando eu comecei a pensar sobre isso, ler sobre isso, enfim, eu comecei a perceber e a entender que quando a gente nasce, a gente começa reagindo aos estímulos. A gente recebe estímulos do ambiente, das pessoas, da sociedade, da forma como a nossa sociedade se organiza, e a gente vai reagindo a eles. O que normalmente ocorre é que quando nós somos bebês, nós somos criança, nós costumamos reagir de uma maneira muito própria e muito natural e muito próxima do que nós somos na origem. Se você acredita em Deus e que você foi feita por Deus, como Deus te projetou. Se você não acredita, nós reagimos de forma muito próxima como nós nos formamos através do processo evolutivo como espécie, como nós somos na origem. E aí o que acontece? A gente começa reagindo dessa maneira e o natural seria a gente começar a aprender, a partir dessas reações primárias, a agir sobre o mundo, a ter ações, porque nós vamos desenvolvendo a nossa parte cognitiva, de raciocínio, desenvolvendo a linguagem. Mas normalmente o que ocorre é que a gente continua reagindo, porque a gente vai recebendo esses estímulos e sendo cobrado de que a gente controle essas reações de uma forma que a gente, em vez de aprender a agir sobre o mundo, a gente passa a só reagir, porque a gente não tem tempo, a gente está sob pressão. E aí você começa a reagir, e ao invés de você aprender a agir, você só vai criando formas, mecanismos de reação. Reação ao mundo, reação às pessoas, reação aos estímulos. Muita gente acredita que o que nós somos aqui na origem é ruim, que a nossa natureza é ruim. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a nossa natureza é essencialmente boa. O que nós somos capazes de fazer de bom nesse mundo, nessa vida, é porque é da nossa natureza. O fato de nós termos nos afastado dela, com todas essas reações, com todos esses estímulos e procurando dar resposta ao outro e a gente mesmo, é que nos leva àquilo que é a expressão ruim do homem, da humanidade. Na verdade, eu creio que nós temos uma natureza boa e o afastamento dessa natureza é que nos faz ser destrutivo. O que precisa ser controlado, o que precisa ser recalcado, o que precisa ser dominado é esse afastamento. E qual seria a melhor forma de fazer isso, se não uma aproximação do que a gente é de fato? Tornar o que nós somos, aprender a agir a partir do que nós somos, algo natural. Isso seria voltar às nossas origens e voltar ao que nós somos de fato, que é essencialmente a natureza humana.
o bem. A questão toda é que como nós estamos longe disso e nós só reagimos às coisas e reagimos às pessoas, nós viramos reféns das circunstâncias. Nós não conseguimos agir sobre ela, mas nós somos reféns e, portanto, quando ela muda e muda para numa direção que você não gosta, ou muda para pior, ou é uma direção difícil, você acaba indo junto e se sentindo mal. E quando você é dono da sua vida, quando você tem o controle daquilo que é possível ter controle, que são as suas ações, que são os seus sentimentos, como você se sente, como você age sobre o mundo, a circunstância pode ser qualquer. Porque você está bem com você. Você está próximo do que você é. Na minha visão, da forma como hoje eu vivo, e as coisas podem estar super complicadas, e não é que eu não tenha problemas, eu já disse isso, mas eu tenho conseguido manter a calma e a tranquilidade. E vejam bem, eu tenho uma doença autoimune hoje que ela piora quando eu estou estressada, ou quando eu estou irritada, ou quando eu estou... Mas eu tenho conseguido manter a calma e a tranquilidade, e eu me irrito, mas eu me irrito naquele momento, lido com a irritação naquela hora e ajo sobre aquilo, chegando à seguinte conclusão: bom, o que é possível eu fazer, o que eu posso fazer, ok, tá, então eu vou agir assim, eu vou agir assado. Depois eu vou falar mais de coisas mais práticas em relação a isso. E quando você faz isso, você deixa de ser refém da sua circunstância. Você está controlando a sua vida. Você está controlando a sua vida não a partir do externo, não a partir do outro, mas a partir de você mesmo, do que você sente, como você se sente e como você age sobre o mundo. Tá bem, mas é fácil fazer essa aproximação? Na minha opinião, não. O meu processo foi muito complicado e foi muito difícil e longo. E é preciso que você se disponha a fazer esse caminho, que você tenha disposição para fazer isso. Não é simples, não é um processo que se dá e termina, é contínuo, é processo mesmo, sabe? Você começa, você caminha, daqui a pouco você retorna um pouco e caminha mais um pouco, mas chega um momento em que você se aproxima tanto do que você é. Isso aconteceu comigo, que você passa a naturalmente incorporar determinadas ações no lugar das reações costumeiras, que a coisa se torna muito mais leve, muito mais tranquila para viver. Eu era uma pessoa e que reagia, na verdade, de uma maneira às vezes muito explosiva, eu sentia aquele frio em determinadas situações. Não sei se você já sentiu isso, um frio na barriga, assim, ou eu calo, ou eu paraliso, ou eu reajo. E a reação, como ela vinha de uma forma impulsiva, era muito, às vezes, agressiva e muito impulsiva mesmo, é a palavra. E isso me causava um desgaste, um alívio na hora por ter reagido, mas um desgaste que às vezes durava dias, desgaste emocional e físico. E é tão mais tranquilo quando você vive uma situação de pressão, uma dificuldade ou um problema para resolver, e você tem a capacidade de perceber como você está se sentindo, organizar isso, perceber quais são as suas opções e agir sobre aquilo, e mesmo que seja expressar a sua irritação, estou irritada, olha, não estou gostando disso, mas não causa aquele desgaste, não tem aquela angústia, aquele frio na barriga, aquela ansiedade pelo que vai acontecer. Isso é possível, isso foi feito, é fato, está dado. O que eu posso fazer, o que eu vou fazer e estou bem. Essa é uma sensação muito boa, mas esse caminho de deixar as reações para passar a agir sobre as circunstâncias não é simples. Não é simples, em parte, porque nós temos uma estrutura física, uma estrutura biológica que determina determinadas questões na forma como a gente reage e como a gente age no mundo. E algumas dessas questões estão ligadas a automatismos
que o nosso cérebro faz e que, portanto, esses automatismos acabam consolidando as reações ao longo da vida, e que para você consolidar e tornar natural uma ação, fazer disso algo que você age naturalmente, sem precisar fazer grandes elaborações, parar, leva tempo. E você levou uma vida inteira, eu pelo menos levei uma vida inteira automatizando reações. E como é que você automatiza ações? Como é que você trabalha isso em você? Bom, para isso você tem que entender um pouco e pensar um pouco sobre como funciona o seu cérebro e como os hábitos eles se estabelecem e como você muda hábitos. Sobre isso, sobre como o nosso cérebro e o que a neurociência tem descoberto, sobre como o nosso cérebro automatiza determinados mecanismos no dia a dia e como a gente pode mudar esses mecanismos e mudar hábitos, é o que eu convido vocês a conversarem comigo nos próximos vídeos. Obrigada por ter assistido. Eu hoje, dia 24, estou lançando a versão digital de um livro que eu escrevi sobre essas coisas todas. O nome do livro é Possível? A história de como salvei a minha circunstância e a mim mesma. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as circunstâncias que eu vivi, que não foram fáceis, e que eu vivo hoje, e como eu aprendi a agir sobre elas e a mudá-las, dá uma olhada no link aqui em cima, vou colocar aqui em cima, e comente, deixe as suas impressões, faça os seus comentários. Eu estou deixando o meu e-mail mais uma vez, se você preferir escrever para mim. É sempre um prazer fazer essa troca. Obrigada mais uma vez por você ter assistido e até o próximo vídeo daqui 15 dias. Um abraço.